pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver a situação onde a gente tem objetos se movendo em trajetórias circulares. Então, até o momento, a gente estava tratando de movimentos em linha reta, tá? A partir de agora, a gente vai pensar em forças que atuam em objeto em movimento circular, objetos que estão girando, tá? E aí a gente pode pensar em vários exemplos. A gente pode pensar no movimento do ponteiro de um relógio, que vai girar ali marcando a hora. A gente pode pensar num carro fazendo uma curva. Então, qualquer tipo de movimento onde a trajetória não seja uma reta, seja um círculo ou o arco de um círculo, né? Parte de um círculo, a gente vai pensar na aplicação de forças de uma maneira um pouco diferente. A gente vai conseguir aplicar a segunda lei de Newton, a gente vai ver isso. Mas a gente vai pensar na trajetória circular interferindo nessa força resultante que atua no movimento. Os tipos de forças que a gente já viu, força normal, força peso, força de atrito, força de tração, força elástica, elas vão continuar atuando sobre objetos que se movimentam em trajetórias circulares. Mas agora a gente vai ter o seguinte: quando a gente tem um objeto que descreve um movimento circular, então se eu tenho aqui um objeto girando, o que vai acontecer? Se esse objeto girar com uma velocidade constante, com uma velocidade onde o valor dela não muda, o que vai acontecer? Pelo fato do objeto estar girando, a velocidade pode até ter um valor constante, mas a direção e o sentido dessa velocidade não vão ser constantes, eles vão estar mudando ao longo da trajetória. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte: a velocidade, ela é uma medida, ela é uma grandeza, que além dela possuir um valor, ela também depende da direção e do sentido que esse vetor aponta, que essa grandeza possui. Por quê? Quando a gente pensa na velocidade de um corpo, não basta saber que um carro, por exemplo, se movimenta com uma velocidade de certo valor. Para a gente definir para onde esse carro está se movimentando, a gente precisa saber o valor da velocidade, mas a gente também precisa saber a direção e o sentido desse movimento, para a gente conseguir determinar para que direção esse carro está indo, em que sentido esse carro se movimenta. Então, como a velocidade é uma medida que depende, além do seu valor, da direção e do sentido, quando o objeto gira, quando o objeto faz um movimento circular, essa velocidade aqui, ó, em cada pontinho dessa trajetória circular, ela vai acompanhar essa variação de direção e de sentido. Então, a velocidade, ela sempre vai estar mudando a sua direção e o seu sentido ao longo dessa trajetória com formato circular. Essa variação de direção e de sentido vai gerar uma aceleração. Então, aqui a gente vai ter, ó, uma aceleração que vai receber um nomezinho especial, a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela vai existir no movimento circular porque a velocidade do objeto está mudando de direção e de sentido. E essa aceleração do movimento circular, chamada de aceleração centrípeta, ela vai ter uma característica muito especial. Ela sempre vai estar apontando, ó, a setinha, apontando para o centro do círculo, para o centro da circunferência, para o centro da trajetória circular. E por essa aceleração estar sempre apontando para o centro da trajetória circular, ela vai manter o objeto nesse movimento circular. Então, é o surgimento dessa aceleração centrípeta por conta da variação de direção e de sentido da velocidade que o objeto consegue se manter girando. Essa aceleração centrípeta, essa aceleração do movimento circular, ela vai depender do valor da velocidade, que, como eu falei, no caso do movimento circular uniforme, é um valor que não muda,
E vai depender também do raio do círculo, do raio da trajetória circular. O que é o raio de uma trajetória circular? Quando a gente estuda formas geométricas na matemática, a gente aprende que o círculo ele tem uma característica importante. A distância entre o centro de um círculo e a sua borda sempre vai ser igual em qualquer lado. Então, qualquer lado que eu faça essa medida entre o centro do círculo e a borda dele, eu vou encontrar a mesma medida, que a gente chama de raio da circunferência. Então, a aceleração de um movimento circular, a aceleração centrípeta, ela vai depender do valor da velocidade ao quadrado, ó. Tá aqui a equação, o valor da aceleração ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Essa aceleração, ela vai valer para movimentos circulares. Então, eu tenho que ter uma trajetória circular. Então, isso aqui a gente vai usar no caso do movimento circular uniforme, quando a velocidade é constante. Já sabemos como vai ser a aceleração de um objeto que se movimenta numa trajetória circular, um objeto que está girando. Se a aceleração para o movimento circular ela é especial e é essa aceleração responsável por manter o objeto girando, o que vai acontecer com a força que atua sobre esse objeto? A força resultante que atua sobre o corpo numa trajetória circular, ela recebe um nome especial. A força resultante que mantém o objeto numa trajetória circular é chamada de força centrípeta. Por quê? A força centrípeta vai estar na direção da aceleração centrípeta, vai estar apontando para o centro também, para o centro da trajetória circular. Então, essa força resultante no movimento circular passa a ser chamada de força centrípeta e ela vai poder ser utilizada na hora que a gente calcular a aceleração ou força na segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, continua valendo no movimento circular. Só que agora, essa força resultante aqui da segunda lei de Newton vai ser chamada de força centrípeta. Força centrípeta para o movimento circular. Vai ser igual ao quê? Ó? A massa do corpo que está em movimento circular, vezes a aceleração desse corpo em movimento circular, que é a aceleração centrípeta agora. Então, a gente vai substituir essa aceleração por isso daqui, ó, v ao quadrado sobre r. Então, quando o objeto estiver em movimento circular, a gente pode utilizar essa equação aqui da segunda lei para movimentos com trajetórias circulares, onde eu tenho a força resultante que atua no movimento circular, que é chamada de força centrípeta, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, a aceleração do movimento circular, velocidade ao quadrado sobre r. Então, sempre que um objeto estiver numa trajetória circular, a gente vai poder aplicar essa segunda lei para o movimento circular nesses objetos com esse tipo de trajetória. Por exemplo, um carro que está fazendo uma curva numa estrada. Esse carro, ao fazer uma curva numa estrada, ele tem uma força resultante atuando ali nele, que seria a força de atrito entre os pneus do carro e a estrada. Essa força de atrito, que é a força resultante nesse movimento, é o que a gente chama de força centrípeta. Por quê? Ao fazer a curva, o carro está fazendo uma trajetória circular, uma trajetória curva. Essa força resultante nesse movimento circular do carro vai permitir calcular, por exemplo, a velocidade máxima para esse carro conseguir fazer essa curva, usando essa equaçãozinha aqui da segunda lei de Newton para o movimento circular. A gente vai fazer um exemplo para vocês verem como é que vai funcionar a aplicação da segunda lei de Newton em trajetórias circulares. Então vamos ao exemplo. Qual a velocidade máxima que um carro deve ter para completar uma curva de raio de 50 metros? Sabendo que sua massa é igual a 500 kg e a força resultante centrípeta é de 6.000 newtons.
Então a gente tem um carro que está sob a ação de uma força resultante de 6.000 newtons, fazendo uma curva de 50 metros. Então essa é a força resultante para um objeto em trajetória circular. Então a gente tem aqui um carro fazendo uma curva onde a força centrípeta, a força resultante que atua nessa trajetória circular é igual a 6.000 newtons. O raio dessa curva, a distância entre a curva e o centro dela, esse raio aqui, é igual a 50 metros. A massa desse carro é igual a 500 kg. E a gente quer saber a velocidade máxima para esse carro conseguir completar essa curva de 50 metros de raio. Essa trajetória circular que tem um raio de 50 metros. Se a gente tem um objeto fazendo uma trajetória circular, a gente pode usar a segunda lei para movimentos com trajetórias circulares. A gente acabou de ver que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado, dividido pelo valor do raio. Como a gente quer o valor de velocidade, a gente vai substituir esses três valores e calcular esse valor. Vamos fazer isso. A força centrípeta resultante é de 6.000 newtons, a massa é de 500 kg, a velocidade é o que a gente quer determinar, está ao quadrado, então cuidado, não pode esquecer do quadrado da equação, e o raio é de 50 metros. Vamos resolver essa continha. 6.000 igual 500 dividido por 50 é igual a 10, vezes velocidade ao quadrado. Para determinar a velocidade, esse 10 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, velocidade ao quadrado vai ser 6.000 dividido por 10. 6.000 dividido por 10 vai dar 600. Então, essa velocidade ao quadrado é igual a 600. Só que a gente quer o valor da velocidade, não o valor da velocidade ao quadrado. A gente vai precisar tirar aquele quadrado dali. Como que a gente tira o quadrado? Quando a gente tem um quadrado que a gente quer passar para o outro lado do igual, ele vira uma raiz quadrada. Então, essa velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 600. Resolvendo, então, essa raiz quadrada, a gente vai encontrar que a velocidade é aproximadamente igual a 24,5 metros por segundo. Então, a raiz quadrada de 600, ela é aproximadamente igual a 24,5. Como a gente está calculando velocidade, unidade é o metro por segundo. Sempre que um objeto estiver numa trajetória circular, esse objeto for fazer uma curva, estiver girando, a gente vai poder aplicar a segunda lei de Newton, desde que a gente conheça a força resultante que atua sobre esse objeto. E a partir da segunda lei de Newton, a gente consegue determinar, por exemplo, a velocidade máxima para esse objeto completar essa trajetória circular sem que escape, sem que ele saia da curva. Por exemplo, se esse carro se movimenta nessa estrada fazendo essa curva com uma velocidade maior que 24,5 metros por segundo, ele não vai conseguir completar a curva, ele vai sair para fora da curva, ele vai sair pela tangente. Utilizando essa segunda lei de Newton para movimentos em trajetória circular, a gente consegue determinar, por exemplo, a velocidade máxima para um carro completar uma curva. Então aqui a gente encerra esse vídeo sobre